O governo federal já dá sinais de que pretende retomar o programa Mais Médicos. Essa iniciativa, lançada em 2013, ficou conhecida por trazer médicos aqui para o Brasil, muitos deles cubanos, principalmente para cidades que não tinham profissionais de saúde suficientes para atender a população. Agora, o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Nésio Fernandes, garante que a prioridade será para médicos brasileiros. E sobre essa proposta, a gente conversa agora com o presidente da Associação Médica Brasileira, doutor César Eduardo Fernandes. Doutor, bem-vindo. Obrigada pela participação. Boa noite. Boa noite, obrigado pela oportunidade de falar sobre um assunto tão relevante para a assistência médica da população brasileira. Agora, doutor, qual é a opinião do senhor em relação a essa retomada do programa Mais Médicos? É bom a gente lembrar que no governo anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro houve bastante mudanças em relação a esse programa, até houve uma mudança de nome, médicos cubanos voltando para o país de origem e cerca de 8 mil, se não me engano. Essas vagas chegaram a ser preenchidas pelo novo programa. Quais são as perspectivas em relação à retomada desse anterior? Eu gostaria de fazer um comentário preliminar, se você me permite, de que as posições que eu vou aqui colocar e as ideias que eu quero debater são ideias que devem ser entendidas com absoluta equidistância de qualquer ideologia, de qualquer partidarismo. Eu falo aqui como presidente da Associação Médica Brasileira e nós queremos absoluta independência, não é, para emitir a nossa opinião sem qualquer viés de apreciação ou motivado por qualquer ideologia ou por qualquer paixão partidária. Portanto, o que eu vou falar aqui nada tem a ver com este governo que está iniciando e nada tem a ver com o governo passado. É simplesmente uma apreciação histórica do que aconteceu, falar dos nossos problemas, né, fazer o diagnóstico da nossa situação e que medidas a gente pode pensar no sentido de encaminhar esse problema que se trata da assistência de população com restrição ao acesso. São aquelas populações que estão em locais em que habitualmente não existem médicos, os chamados brancos assistenciais do país, que alguns imaginam existir só lá na barranca do Rio, só lá no Alto Xingu, quando existe mesmo dentro de grandes capitais, como é o caso da capital em que nós vivemos, que é o estado de São Paulo. Então, existem esses brancos assistenciais, existe a dificuldade de acesso dessa população, essa população não é adequadamente assistida e nós precisamos encontrar um caminho para que ela possa ter o acesso que se recomenda. Esse caminho, me parece, passa necessariamente pela fixação de médico, de equipe de saúde, de estrutura de saúde, para que a população possa ter uma assistência adequada. O programa Mais Médicos foi um programa que teve uma inaceitação, um certo repúdio da classe médica, e eu acho que reviver esse programa da forma como ele foi concebido não me parece uma boa ideia. É um nome até absolutamente desgastado, né? Os médicos têm muita dificuldade, não é palatável esse conceito dos mais médicos para a população médica de um modo geral. Eu não tenho cifras percentuais para mostrar a rejeição pelos médicos do programa Mais Médico e desse nome Mais Médico. Então, eu acho que não deve-se insistir com o nome Mais Médico. Deve-se procurar um programa, esse governo está no início, eu não sei exatamente quais são as propostas, as parcas informações que eu tenho são aquelas informações que me chegaram hoje pela imprensa, com base nessa afirmação que você mencionou, de que há interesse em retomar o programa Mais Médicos. Eu acho que só essa ideia em si, ela já não é uma ideia bastante atrativa para os médicos. Então, nós temos um problema real, nós precisamos resolver, esse governo está nos seus primeiros dias, e nós, como Associação Médica Brasileira, estamos dispostos a contribuir, a discutir, a procurar alternativas, né? Mas não me parece simpático a gente insistir com a ideia do Mais Médico por todas as mazelas que o programa apresentou, como é de conhecimento de todos os médicos e também da população brasileira. Agora, doutor, o senhor falou sobre vários pontos, né, várias mazelas que promoveram essa rejeição da classe médica ao programa Mais Médicos. O que o senhor destacaria? Qual seria o principal ponto para todas essas questões que o senhor levantou? A impressão que dá, até pela denominação do programa Mais Médico, de que é uma questão meramente quantitativa. Se eu tiver
mais médicos, independente da qualidade desses médicos, eu resolvo o problema. Foi com essa ideia que vieram para cá os médicos cubanos, né, em grande número, aos milhares, e a esses médicos, né, a eles foi isentada a absoluta necessidade que existe em qualquer país. Isso não é uma posição xenofóbica, é importante que se registre isso. Né? Nós podemos receber médicos em quaisquer lugar do país, assim como os médicos brasileiros poderão ir trabalhar em outros países, desde que preencham os requisitos básicos, ou seja, de que eles demonstrem cabalmente e formalmente as suas competências, as suas habilidades para o exercício da medicina. Vale lembrar que os médicos que aqui vieram de Cuba foram dispensados de qualquer processo de revalidação dos seus diplomas e foram isentados, inclusive, de registro nos conselhos regionais de medicina. Isso é algo inusitado, é uma mancha que nós temos em relação ao exercício da medicina no nosso país. Nós precisamos não só de mais médicos, eu queria apensar dois qualificativos que me parecem da maior importância. Precisamos sim, a questão é numérica também, mas mais do que isso, nós precisamos mais médicos qualificados e resolutivos. Para isso, eu preciso colocar na assistência básica, porque eu não vou levar assistência secundária e terciária para esses locais longínquos. Eu vou levar atenção básica, atenção primária. Precisa haver uma conexão desses locais também com a atenção secundária e com a atenção de alta complexidade, que é a atenção terciária. Mas eu preciso levar médicos competentes, médicos que tenham educação continuada, que tenham condições de se fixar nesse local, que tenham acesso aos recursos de informática, que tenham acesso à telemedicina, à teleorientação, né, para que eles possam efetivamente ajudar essa população. Agora precisa ser médicos qualificados, né? Hoje nós abrimos a porteira, inclusive, da formação médica. Nós temos um número absurdo de escolas médicas. Nós só perdemos para a China em número de escolas médicas. Mais escolas médicas que o Brasil, só a China. A China não, desculpe, estou me confundindo, a Índia. A Índia tem mais escolas médicas do que o Brasil. Mas vale lembrar que a população da Índia é quase que 6 vezes da população do Brasil. Então nós somos campeão em número de escolas médicas. Nós estaremos formando em breve, né, dentro de poucos anos, 40 mil novos médicos por ano. Né? Abriu-se o número de escolas médicas e não há condições, não há campo de ensino para que se forme adequadamente o médico. Né? Então não é só mais médicos. Sim. Precisamos de mais médicos qualificados e resolutivos. Sem isso, não resolveremos o problema. E o Estado é responsável por fixar esses médicos. A culpa do médico, a culpa não é do médico dele não se fixar nesses locais. A culpa é do governo, que quaisquer que sejam os governos. Eu não estou dando nome aos governos. Eu estou falando de governo como política de Estado. Né? Então, precisa de uma política de Estado para fixar esses profissionais com condições salariais adequadas, com carreira, com resolutividade, com conexão com outras áreas através de recursos digitais, para que a assistência se faça de modo competente e resolutivo. Doutor César Eduardo Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira. A pergunta agora, a doutora, é do Rodrigo Constantino. Pois é, doutor, eu vejo aqui nos Estados Unidos um país sério, né, que não é fácil você chegar aqui e começar a exercer a medicina. Precisa de uma revalidação que é uma coisa bastante pesada para garantir, né, o controle de qualidade. No programa Mais Médicos nós não vimos isso, inclusive muitos questionavam à época, eu lembro bem, né, essa capacitação dos que vinham de Cuba, não por uma questão xenófoba como o senhor colocou, mas porque a medicina cubana não é uma maravilha, isso é um mito, a gente sabe disso, né? Por outro lado, muita gente denunciou à época que isso não era voltado realmente para atender essas populações carentes, que o médico brasileiro não queria estar lá, né? Havia até uma narrativa nessa linha que eu lembro que ofendeu bastante a comunidade médica brasileira. A gente sabe que não dá para deixar a ideologia de lado nesse momento. Eu entendo o senhor como um médico fazê-lo, mas eu, como um comentarista político, não posso deixar de lembrar que o presidente Lula e o então presidente, assim chamado pela imprensa, né, o ditador cubano Fidel Castro, sempre foram muito próximos. E esse mecanismo do Mais Médicos transferia muito recurso do Brasil para o regime cubano. E ficava muito pouco na mão desses médicos. Então, a pergunta que eu lhe faço, né, depois dessa afirmação, é se o senhor teme que o programa volte independentemente de avaliações técnicas da comunidade médica, porque o intuito talvez seja outro. Constantino, a sua apreciação
histórica, ela é procedente, você está se baseando em fatos, não há como contestar, e que os médicos que aqui vinham de Cuba ficavam com um percentual irrisório do valor que era pago, porque médico cubano virou commodity, né? Como se fosse um produto de exportação, não só para o Brasil, hein? É para o mundo todo, que não é para a África, para outros países vão esses médicos cubanos e eles ficam com um valor muito pequeno. É claro que isso nos constrange, né? E claro, nós não vemos com bons olhos essa transferência de recurso para outros países através de quaisquer programas, inclusive desse programa. Né? Eu acho que é usar os recursos da saúde para outras finalidades que não me parecem corretas. Mas eu não quero entrar nessa análise, embora eu respeite o que você está dizendo, você não falou nenhuma inverdade. Não, eu acho que nós não podemos aceitar mais que venha o médico de onde quer que eles possam vir e que não façam os exames. Nós temos um exame de revalidação aqui no Brasil muito bem estruturado, muito bem feito, com índice de aprovação muito baixo. Não é porque o exame é difícil, não. É porque as pessoas são incompetentes. Elas não tiveram adequada formação. Aliás, esse é um problema que atinge hoje também o nosso médico formado aqui no Brasil. Nós vamos ter que fazer um exame de proficiência médica. Né? Eu sou um médico, você está vendo aqui, de cabelos brancos, né? Eu tenho muitos anos de exercício da medicina. Se você falasse comigo há 20 anos atrás, sei lá, 30 anos atrás, se eu aceitaria que houvesse um exame de proficiência para fazer para os egressos de medicina, eu refutaria com muita ênfase, porque eu tinha convicção de que aquelas escolas existentes em praticamente todos os estados do país eram escolas muito bem qualificadas. Eu me orgulho muito da escola na qual eu me formei. Mas hoje não é mais essa a realidade. Não basta o indivíduo pegar o canudo, o seu diploma, e com isso ele se mostrar competente para que o Conselho de Medicina outorgue a ele o registro profissional que ele autoriza a atender. Não tenho mais essa convicção de que o médico que nós estamos formando aqui, muito menos esse da fronteira. Você sabe que tem muitos médicos hoje da fronteira, brasileiros, né, que fazem faculdades pífias, sem nenhuma condição de formar médicos. O médico formado na Bolívia, né, o médico formado na Bolívia, através dessas escolas, está proibido de atuar na Bolívia. É produto de exportação mesmo. Vai ter que vir para o Brasil. Só que para vir para o Brasil é necessário, é obrigatório que ele faça o exame de revalidação. E os médicos aqui formados também entendemos que eles deverão fazer exame de proficiência. Nós queremos qualidade, não basta apenas números. Com certeza. Doutor César Eduardo Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira, analisando essa possibilidade do retorno do programa Mais Médicos. Doutor, obrigada pela entrevista e uma ótima noite. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, viu? Boa noite. Boa noite.